Numa madrugada, naquele hospital, eu falei: Deus, eu não sou mais cantora, eu não sou mais escritora, eu não toco nenhum instrumento. Eles diziam que a minha mão não ia abrir mais, nem fechar. Eu não ando, as minhas pernas tinham deformado. Diziam que eu ia ter que ir para o Sara Kubitschek. Depois de talvez anos eu voltasse a andar com dificuldades na marcha, talvez com um defeito na perna. Senhor, e agora? Disseram que eu tive um filho, mas tudo que aconteceu comigo destruiu meu instinto materno. Eu não sou mãe. E agora, como vai ser? Eu não consigo nem falar direito, a minha voz era assim, quem me ouvia. Eu fiquei sussurrando por quase um ano. E naquela madrugada o Espírito Santo me encheu. Eu comecei a profetizar, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ter visões, eu comecei a ver continentes, oceanos, países, igrejas. E ele disse: eu te restaurarei por completo. Eu te restaurarei por completo, te levarei em toda a terra para que você conte o que eu fiz por você. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que está no Evangelho de João, capítulo 11. Que fala da história de um homem cujo nome significa aquele que foi ajudado por Deus, aquele que foi socorrido por Deus. E qualquer semelhança entre a minha história e a dele não é mera coincidência. O protagonista destas duas histórias é o mesmo. O nome dele é Jesus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia? E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E isso dizia e depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então disseram os discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele? E chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e os judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão estavam lá com elas. E Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu correndo ao seu encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou Jesus: o teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Eu sei, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo que vive, todo que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E tendo dito isto, ela retirou-se e foi chamar Maria, sua irmã, em particular, e disse: Maria, o mestre chegou, ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Ele estava onde Marta foi vista com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ela se lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido.
E Jesus, vendo ela chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: aonde? Aonde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vê de quanto o amava. Alguns ainda objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Já que ele me ama tanto, por que ele permitiu que acontecesse isso comigo? Se ele me ama, se ele é capaz de curar outras pessoas, por que ele não me curou? Por que ele não impediu que essa adversidade, essa aflição chegasse até mim? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada já tinham até colocado uma pedra. O assunto estava encerrado. E ordenou Jesus: tirai a pedra. Marta se aproximou dele e disse ao seu ouvido: Senhor, ele já cheira mal. Já é de 4 dias. E respondeu Jesus: Marta, 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 já não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas assim eu falo por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos enfaixados, o rosto envolto num lenço. E Jesus ordenou que tirassem as faixas e deixassem ele ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Creram nele. Creram nele. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que não chegou exatamente no momento em que foi chamado, mas que chegou na hora certa. Aquele que, apesar de amar tanto aquele homem, permitiu que uma adversidade o alcançasse e transformou essa adversidade em uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Aquele que, apesar de toda a glória que tem, se importa comigo também. E às vezes chora junto com você. Aquele que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso, Jesus. 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 Eu me converti aos 16 anos na cidade de Araçatuba. E vocês vão poder conhecer maiores detalhes do meu testemunho no livro A História de um Milagre. Eu acho importante nessa noite enfatizar alguns pontos específicos que trarão à existência o milagre que você precisa. Por isso, é importante que você saiba que, apesar de todo o talento que eu sempre tive para a música, eu tinha muitas enfermidades na alma, muitos traumas e complexos que foram curados pela verdade no momento em que eu encontrei a Cristo. O talento que eu tinha era um peso para mim e uma responsabilidade muito grande para alguém que não conseguia se relacionar e não conseguia se enxergar fazendo nada publicamente. Mas pela misericórdia de Deus, quando eu entendi esse amor que me alcançou e me aceitou da forma como eu estava e da maneira como eu sou, sempre tão limitada, eu decidi me render e percebi que aquele talento era para adorar o seu nome. Deus me surpreendeu me levando para a televisão e eu participei de muitos programas de televisão como cantora, me tornei compositora e sempre acreditei que eu tinha a responsabilidade de comunicar a verdade que estava me libertando através da arte, através da música, através de poesias e canções. As pessoas acreditavam que eu estava completamente realizada, mas existia um sonho no meu coração que ninguém sabia, que era o sonho da maternidade. E na adolescência eu descobri uma endometriose que me impedia de engravidar. Durante muito tempo, eu busquei a Deus
dizendo: Senhor, eu não consigo imaginar a minha vida chegando ao fim sem que eu seja mãe. Uma mulher, quando não consegue engravidar, ela se sente desqualificada, incompleta, incapaz, seca. E quando desejamos algo por muito tempo, isso não acontece, o nosso coração adoece. E muitas vezes entramos na presença de Deus para fazer uma oração e não conseguimos. Fica um nó na nossa garganta. E nós ficamos em silêncio diante dele, torcendo para que ele consiga ler os nossos pensamentos. E graças a Deus, a palavra de Deus diz que ele nos ama tanto, que ele é capaz de realizar infinitamente mais do que aquilo que até mesmo eu não consigo pedir, eu não consigo falar. E muitas vezes eu estava na presença de Deus e eu só conseguia chorar, porque eu sabia que a ciência já tinha determinado que seria impossível que meu sonho se realizasse. Em alguns momentos da nossa história, nós preservamos uma porção de incredulidade com a esperança de que ela nos proteja, com a esperança de que ela nos proteja das frustrações. Afinal de contas, se eu acreditar e não acontecer, é melhor não crer. Nós não temos dificuldade de acreditar que Deus faz milagres quando nos dispomos a crer que Deus existe. Sabemos que Ele é Deus. A nossa dificuldade é acreditar: será que Ele me ama o suficiente para fazer em mim? Eu sei que Deus faz milagres, mas por que Ele faria em mim? Por que Deus se importaria comigo? Eu não mereço. Eu não mereço. Eu quero que você saiba que ninguém merece. Ninguém merece aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele fará porque Ele te ama e porque você crê nesse amor. Em 2009 eu estava num culto, uma missionária se aproximou de mim e disse: Deus está tocando o teu ventre hoje. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Ela não me conhecia, não conhecia a minha história, e naquele momento eu já tinha desistido de esperar. E eu falei: Senhor, talvez eu me esqueça do que eu te peço, mas o Senhor não esquece. Talvez eu até venha me esquecer dos meus sonhos, mas o Senhor não esquece. Ainda que eu já tenha desistido. Muitas vezes o seu prazer é realizar os desejos do meu coração, porque o Senhor me ama. Eu não contei nada a ninguém e poucos dias depois eu estava num culto, uma outra pessoa se aproximou e disse: sonhei com você, você estava com um bebê no colo. Poucos dias depois eu estava num outro culto e uma pessoa saiu lá de trás, veio até mim, me entregou um pedacinho de jornal dobrado, enfiou dentro da minha Bíblia e saiu. Eu abri aquele papelzinho, tinha um bebê, uma foto de um bebê na palma da mão de uma pessoa. E estava escrito assim: medite no Salmo 71. E eu falei: Senhor, o que é isso? Guardei e comecei a orar. Para todo propósito, debaixo dos céus há tempo e modo. E eu entendi que havia chegado o tempo do milagre. Passaram-se mais alguns dias e um outro pastor se aproximou e disse: Deus vai alegrar a sua casa, Ele está tocando seu ventre hoje. Falei: Senhor, eu abro mão da incredulidade. Eu não preciso me defender mais das frustrações, eu confio, eu acredito, tudo bem, o Senhor me convenceu. Tudo que Ele quer te convencer que Ele te ama. E tantas vezes a gente resiste, porque o nosso medo de se ferir é maior do que a necessidade de sermos amados. Mas hoje o Espírito Santo quer quebrar sua resistência. Nele você pode confiar. Só nele. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Ainda que as coisas não sejam exatamente no momento em que você quer. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. E então, naquele momento, eu continuei tendo sintomas falsos, exames negativos, mas eu tinha uma palavra. E eu comecei a montar o quarto, eu comecei a montar as coisas, eu comecei a sonhar. E passaram-se muitos meses, eu tive um sonho de que havia chegado o momento. Diante daqueles mesmos sintomas, eu fui a um laboratório sozinha e não contei nada a ninguém. Chegando lá,
As portas estavam fechadas e eu fiquei aguardando do lado de fora. Me chamaram e eu entrei, ansiosa, sentei naquela mesma cadeira de sempre. E aquela enfermeira tirando meu sangue e eu contando o que eu estava sentindo. Ela não queria saber. E ela disse: me aguarda por 30 minutos na recepção. Até então, os 30 minutos mais longos da minha vida. E de repente ela chegou com aquele envelope branco que eu conhecia tão bem. Me entregou e eu abri, tremendo. Eu reproduzi ele. Foi correndo para o final. Eu mal podia acreditar que estava escrito uma palavra que eu sonhei a vida inteira em ler. E estava escrito: positivo. Positivo. Ainda que algo tenha dado errado tantas vezes na sua vida, hoje pode dar certo. Ainda que a sua história te olhe nos olhos e diga: você, negativo. Ainda que os seus relacionamentos te digam: você não. Ainda que a ciência te diga: negativo. Ele é o sim e o amém. E ele te olha nos olhos e diz: você, positivo. 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 Passaram-se 8 semanas e eu descobri que estava gerando um menino, um profeta para as nações. Eu tinha feito uma cirurgia de redução de estômago há 5 anos atrás, naquela época, que foi bem sucedida. E a minha gravidez foi perfeita. Não tive enjoos, não tive mal-estar. Os meus desejos eram todos por alface. Era um milagre. Eu estava literalmente vivendo um milagre. Tinha desejo de frutas, legumes, cereais, água. Pensa, praticamente não engordei. Eu estava cheia de graça. Dormia cedo, acordava cedo. Parece que o meu organismo todo entrou no lugar. Eu falei: Senhor, que maravilha. Toda mulher foi feita para viver isso. Eu estava abrigando um milagre. Eu estava realizando o meu maior sonho. Eu cantava para ele, eu orava com ele. E o Espírito Santo começou a me revelar quem ele seria. Por que ele tinha vindo? Como seria o caráter dele, a personalidade dele. E eu estava tão curiosa para ver aquele rostinho. Então eu fiz o 2D, 3D, 4D, 5D. Todos os Ds eu fiz. Se tivesse um exame para saber como seria a vozinha dele, o choro, eu queria ouvir também. Eu ficava assistindo aqueles vídeos de ultrassonografia e sonhando com aquilo que há pouco tempo atrás era totalmente impossível. Então eu comecei a comprar as roupinhas, lavava as roupinhas, pendurava no varal, aquelas meinhas desse tamaninho. Aí parava e fazia assim. Oh. Tirava uma foto. Colocava no Facebook, no Twitter. Existe algo peculiar nessa história que me chama muito a atenção, porque eu comecei a perfumar aquelas roupas, passar as roupinhas, ensacar de uma forma muito organizada no armário, com etiquetas dizendo recém-nascido, maternidade, 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses. Se você entrasse no quarto dele, estava tudo absolutamente pronto. O armário, você abria, você sabia como mexer em qualquer lugar, dividido em áreas e departamentos. Como se Deus estivesse me dirigindo para preparar todas as coisas para que outra pessoa cuidasse dele no meu lugar. E eu jamais imaginaria que diante da realização do meu maior sonho, a minha vida seria interrompida e ficaria por um fio. Jamais. Com 36 semanas, eu acordei com uma dor insuportável no abdômen e corri para a maternidade. Chegando lá, descobri que eu não estava em trabalho de parto. Nós fomos eufóricos, acreditando: chegou o tempo, ele vai vir antes, ele é tão grande. E quando os médicos disseram: não, seu bebê não está nascendo, não sabemos o que está acontecendo, imediatamente eu comecei a vomitar placas de sangue. Era um líquido escuro como uma borra de café, e eram litros e litros e litros daquele líquido com um cheiro muito forte. Os médicos diziam: será que é uma úlcera? Será que é uma... Disseram tantas coisas superficiais. Eles jamais imaginavam que algo tão terrível estava acontecendo. Aquela dor era insuportável. E passando-se algumas horas, eles disseram: vamos te transferir de hospital.
Me colocaram numa ambulância e eu fui para o hospital com a tecnologia mais moderna do Rio de Janeiro. Chegando lá, durante 4 dias, eles não tinham diagnóstico. Meus pastores foram até lá, a minha pastora, Fernanda Brum, chegou na UTI, eu estava toda suja, vomitando muito e desesperada com aquela dor e com a falta de respostas. E ela orou comigo e disse: você não vai vomitar mais? O que você comeu? E eu falei: nada demais. Eu não sei o que está acontecendo. E no dia 10/10 de 2010, eu estava no quarto e o obstetra entrou e disse assim: mamãe, o seu bebê vai nascer hoje. E essas são as minhas últimas lembranças. Decidiram interromper a gravidez para descobrir o que estava acontecendo. E no momento que eu estava a caminho da sala de parto, eu broncoaspirei aquele vômito, tive que ser entubada. E por um milagre ele nasceu perfeito, ileso, intacto. Mas aquele rostinho que eu tanto queria ver, eu não vi. Aquele choro que eu tanto queria ouvir, eu não ouvi. Ele nasceu, foi para a UTI neonatal e eu voltei para o quarto. Em seguida meu organismo entrou em choque. E naquela madrugada chamaram um cirurgião que estava de plantão, escolhido pelo plano de saúde por acaso. Que chegando, eu já estava inconsciente, anestesiada, praticamente sem sinais. E o anestesista disse: abre o abdômen dela inteiro e vamos descobrir o que está acontecendo. Mas pelos exames, já dá para saber que é uma sepse, mas não sabemos em que nível e nem porquê. Quando eles abriram, descobriram algo terrível. Na redução de estômago foi feita uma alteração no meu intestino chamada anastomose. Tem algum médico aqui? Alguma médica? Tem? Profissional da saúde? Alguma enfermeira? Fisioterapeuta? Não? Então depois vocês procuram no Google. Quem entende um pouco de medicina tem a noção da proporção daquilo que eu vou descrever agora. A junção de 2 alças intestinais que unem o estômago grampeado com o estômago pequenininho forma um Y de 2 alças chamado anastomose. No momento da gravidez, essa anastomose invaginou e uma alça entrou dentro da outra, necrosaram as alças e se romperam no momento do parto. Todo o líquido fecal vazou para dentro da cavidade abdominal, contaminando todos os órgãos. Isso significa fim da linha. Não tem jeito. Aquele líquido fecal foi para a corrente sanguínea e contaminou todo o organismo, gerando uma sepse de mais alto nível. Gravíssima. E ele começou a lavar, desprezar boa parte daquele intestino, jogar fora. E foram 10 litros de soro, lavando órgão por órgão, até que o anestesista disse: costura ela, porque eu não consigo segurar ela viva. E ele começou a fechar, e eu imagino que ele pensava: como eu vou dizer à família que vai levar o bebê embora e a mãe não vai sair daqui? Só um milagre para essa mulher sair viva. Fui até a minha família e disse: a Bianca teve uma sepse gravíssima, uma infecção generalizada. Nós não podemos garantir que ela vai sobreviver. Nós damos 48 horas. Nesse momento, a notícia foi para a internet. E claro, todos os meus amigos ficaram perplexos, porque ninguém jamais imaginaria que algo assim iria acontecer. Afinal de contas, Deus tinha feito um milagre e me dado a possibilidade de gerar. Por quê? A minha vida seria interrompida assim? Foi feito um blog com um relógio de oração de 24 horas. E todos os meus amigos, pastores, o pastor Cris Duran, pastora Fernanda Brum, pastor Lino, marido da pastora Ludmila Feber, Sara Shiva, Rebeca Nemer, Paulo César Baruch, tantos, Thalita Palharim, são tantos nomes que agora não tem nem como dizer. Todos os amigos que têm uma vida pública e que começaram a fazer uma campanha incessante por todas as redes sociais, pela televisão, pelas rádios. E pessoas em todo o mundo se inscreviam naquele relógio de oração sem saber quem eu era. O Espírito Santo comovia os corações, dilatava os corações, despertava a compaixão das pessoas, ao ponto das pessoas todos os dias no mesmo horário dobrarem os joelhos e pedirem: Deus, cura aquela moça da internet. Algumas pessoas que nem acreditavam em Deus, comovidos por essa história, se inscreviam naquele relógio. E todos os dias, quando tocava o despertador, no horário da oração dele, ele dizia: Deus, eu nem sei se o Senhor existe, mas eu queria tanto que aquela moça sobrevivesse. Se o Senhor existe, cura ela. Muitas dessas pessoas se converteram e todas elas foram transformadas. A intercessão
te faz mais parecido com Deus. Porque quando eu oro por você, eu esqueço de mim. E Deus é amor. O amor não pensa em si, não busca seus próprios interesses. Quando eu esqueço de mim, eu me torno menor. Eu me torno melhor. Ministérios foram revolucionados enquanto pessoas oravam por mim. E a palavra de Deus diz que Deus dá aos amados enquanto dormem. Ele supre os seus amados enquanto dormem. Enquanto eu dormia, Deus cuidava do meu filho para mim. Enquanto eu dormia, Deus estava levantando nações para estarem de joelhos diante dele, entendendo que quando um povo se une, independente de preconceito, raça, denominação, religião, crendo em um só nome, Jesus, mortos ressuscitam. Deus estava manifestando graça e misericórdia sobre a igreja, dizendo: eu estou vivo e ainda faço milagres. E Ele não faz milagres somente para aqueles que merecem. E eu sou a prova disso. Ele não desistiu de mim. E com certeza, Ele não desistiu de você. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos santos. E para aqueles que vivem em Cristo, morrer é lucro. Mas nos momentos em que eu estava por um fio, por mais de 300 transfusões de sangue, mais de 15 cirurgias, com falência múltipla de órgãos, uma sepse profunda com diversas infecções hospitalares, superbactéria multiresistente, a KPC, várias paradas cardíacas, estado já nas arcas de mais de 150 quilos de líquido, completamente desfigurada, apodrecida, no coração de Deus gritava o seu nome, porque Ele sabia que hoje eu estaria aqui. Foi por amor a você. Foi por amor a você que Deus me permitiu viver novamente. Ele sabia que de alguma maneira milhares e milhares de pessoas conheceriam o seu nome. E só por esse motivo eu sei que valeu a pena. Valeu a pena. Enquanto eu estava em coma, eu tive diversos sonhos que vocês vão conhecer também no livro, porque eu não terei tempo de compartilhar aqui. Visões, palavras. Tinha um MP4 tocando louvor e adoração ao lado do meu leito 24 horas, e aquelas canções ministravam a minha vida. Eu fui traqueostomizada. Estava com falência respiratória aguda, falência renal anúrica, falência de fígado, falência no coração. Meu coração batia através de medicamento. Se suspendesse o medicamento, parava. Eu estava literalmente com uma vida artificial. Quando uma pessoa apresenta falência múltipla de órgãos, ela dura poucos dias. Mas na verdade eu estava sustentada pela oração de milhares e milhares de pessoas. Foi algo tão extraordinário que o Espírito Santo fez que algumas pessoas acordavam de madrugada com uma voz dizendo: ora por aquela moça. E essas pessoas dobravam os joelhos ao lado da cama e de repente se encontravam com um choro compulsivo e diziam: Deus, por que eu estou chorando assim? Eu nem sei quem ela é. Eu recebi tantos e-mails, tantos relatos, tantas histórias. No livro tem algumas delas também. Pessoas que diziam: Deus, eu sinto como se ela fosse minha filha, de tanto que dói em mim o que está acontecendo com ela. E Deus dizia para ela: eu quero que você saiba o que eu sinto. Eu quero que você saiba como eu me sinto. Após 2 meses em coma, a Fernanda Brum foi até o hospital com a Eichler, o pastor Jânio. E eles disseram: Bianca, chegando na recepção daquele hospital, nós tínhamos que nos preparar emocionalmente, porque era tão terrível te ver daquela forma. Os seus cabelos já estavam começando a cair, a sua pele ficou negra e saíam pedaços da sua pele. Você estava completamente deformada, com mais de 150 quilos. Não cabia no leito. Foi feita uma gastrostomia para desviar o líquido do estômago e preservar o intestino. Essa gastrostomia normalmente cicatriza e fecha em 1 semana. A minha evoluiu para uma fístula abdominal, se tornando um buraco, uma cratera no abdômen. O meu abdômen ficava aberto o tempo todo, dava para ver os órgãos. As pessoas que iam orar por mim, quando entravam no CTI, sentiam o cheiro do meu corpo que estava apodrecido. E ela disse: Bianca, nós chegávamos lá sempre tão arrasados.
E no momento em que nós nos aproximávamos do seu leito, existia uma nuvem de glória naquele lugar. Deus estava lá com você. E tudo aquilo que nós ensinamos que não deve ser feito em um hospital, nós fizemos naquele dia. Deus encheu a nossa vida com uma ousadia tão grande que nós começamos a cantar, nós começamos a profetizar, nós começamos a orar e nós fizemos um culto. O pastor Jânio, que tem um ministério com cura divina muito forte na África, tinha acabado de chegar e ele foi até lá por pedido da Fernanda e ele disse que Deus deu uma direção diferente naquela tarde para ele, porque chegando lá ele disse as seguintes palavras: Satanás, eu sou Jânio, você me conhece. Eu venho aqui nessa tarde como embaixador do reino de Deus e te dou uma ordem. Espírito de enfermidade, sai em retirada agora, em nome de Jesus. Órgãos vitais, voltem a funcionar. Agora, quando ele disse essa palavra, as máquinas todas começaram a apitar. E eu comecei a ficar muito inquieta, eu estava em coma. E eles ficaram preocupados, chamaram os médicos, achando que Deus tinha decidido me levar. E os médicos vieram correndo e disseram: não, está tudo bem. Não sabemos o que está acontecendo, mas ela está bem. Eles saíram de lá convictos de que algo sobrenatural havia acontecido. Pela fé, algo estava acontecendo. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, ligaram para minha família e disseram: a Bianca acaba de ter uma parada cardíaca de 6 minutos. Naquela manhã, o meu corpo sinalizava que não aguentava mais. 2 meses de falência múltipla de órgãos com KPC e diversas infecções hospitalares. A KPC é uma superbactéria que não tem cura. E naquela mesma época tinham feito uma grande matéria no Fantástico dizendo que todos os pacientes de UTI estavam morrendo com essa bactéria. O tipo de antibiótico necessário para combater uma bactéria como essa é tão terrível que termina de destruir todos os órgãos. A sepse corrói os tecidos, por isso que os órgãos param de funcionar. Não havia mais esperança. Eu já tinha desenvolvido uma enfermidade chamada miopatia multifatorial aguda. Todos os meus órgãos já tinham sido comprometidos, assim como toda a musculatura do meu corpo. Se eu despertasse, eu não teria mais movimentos. Eu não andaria novamente. E 10 minutos depois eu tive outra parada cardíaca de mais 2 minutos. Já eram 8 minutos de parada cardiorrespiratória. E os médicos chamaram minha família e disseram: não sabemos o nível de sequela que ela vai apresentar. Porque 8 minutos sem oxigênio é muito tempo. Nós vamos tirar um pouco o sedativo e avaliar o nível de sequela. E quando eles começaram a reduzir os sedativos, eu acordei. No momento em que eu abri os olhos, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. E a minha consciência ia e vinha. Ia e vinha. Eu estava completamente sozinha, como todos os pacientes de CTI ficam. E no fundo eu ouvia vários bips contínuos. Pi, 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 pi. E mais ao fundo, uma canção. Começaram a passar pessoas perto do box onde eu estava. E elas passavam dizendo assim: oi, Bianca, bom dia. Eu não tinha movimento nenhum, eu não falava, eu não tinha mais expressão facial porque os meus músculos da face atrofiaram. Meu pescoço era sustentado por um tecido. Eu não movia nem um dedo sequer, até porque as minhas mãos já tinham atrofiado em forma de garra. Elas não abriam e nem fechavam, ficavam assim. Os meus braços encurtaram e as minhas pernas também. Então não esticava mais, eu não tinha movimento nenhum, eu estava toda torta. Mas eu não tinha muita noção disso. Quando aquelas pessoas passavam dizendo: oi, Bianca, eu comecei a pensar: Bianca, 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 Bianca. Sou eu. Como elas sabem? Como elas têm tanta intimidade comigo? Eu não conheço essas pessoas. A notícia de que eu tinha aberto os olhos começou a correr pelo hospital e todos os andares vinham pessoas curiosas, porque o meu caso já tinha se tornado muito conhecido lá. As pessoas choravam por mim, conheciam minha família, meu filho, meus pastores, meus amigos. Era uma história que já tinha comovido todo o hospital, assim como todo o país. E elas me conheciam muito bem, elas me davam banho todos os dias, trocavam as minhas fraldas, já tinham me visto morrer e ressuscitar 2 vezes, ir para a sala de cirurgia mais de 15 vezes.
De repente chegou o horário da visita, minha mãe se aproximou e disse: filha, aos poucos eu vou te contando o que aconteceu com você. Só quero que você saiba que o José Vitório está bem, ele está em casa. E quando ela disse José Vitório, eu não consigo imaginar o que os meus olhos disseram. Mas eu não me lembrava que eu estava grávida. E imediatamente eu me lembrei daquela plaquinha que eu tinha feito na porta do quarto dele com o seu nome. E eu me lembro de ter pensado: meu Deus, o que aconteceu comigo? As pessoas estão falando, mas eu não. As pessoas estão andando, estão de pé, eu não. As pessoas respiram e eu não. A minha família foi impecável, porque eles nunca falavam nada negativo para mim. Eles chegavam sempre no horário da visita, lindos, cheirosos e sorridentes, como se nada estivesse acontecendo. E eu imagino o quão difícil deve ter sido para eles fazer isso, porque eu podia morrer a qualquer momento. A diferença é que agora eu estava completamente lúcida. Então eu me lembro que a minha mãe muitas vezes perguntava para o médico: qual o nível da infecção hoje? Ele dizia 4, 6, 7. Muitas vezes eles chegavam no horário da visita e eu estava chorando, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. E eles perguntavam: por que você está chorando? Está doendo alguma coisa? Mas eu não tinha movimento nenhum, nem de sim, nem de não, nem de nada. Então eles perguntavam: se for sim, pisca 2 vezes. Se for não, pisca 1 vez. E eu não conseguia. Era muito difícil para mim coordenar. Então eu continuava chorando. E se passaram muitos dias. E eu estava na mesma posição. Até que eu percebi que tinha um relógio de frente para o meu leito. E eu glorifico a Deus por esse relógio. Porque durante muitos dias e muitas noites, eu olhei para ele, tentando me lembrar o que significavam aqueles números e aquele ponteiro. Como que se vê as horas? Com o tempo eu comecei a me lembrar e percebi que o CTI tinha uma rotina de horários. Apesar das madrugadas serem intermináveis e aquele ambiente não me permitir discernir entre dia e noite, porque as luzes estão sempre acesas e quentes em cima de você, e aquelas máquinas apitando 24 horas e você está sempre sozinho. Muitas vezes as enfermeiras vinham, se aproximavam e ficavam olhando para mim. Eu tentava me chacoalhar ou eu tentava mexer alguma coisa, não conseguia. Elas percebiam que eu queria dizer alguma coisa e elas ficavam dizendo assim: poxa, eu não consigo entender, alguém vem aqui ver o que ela está querendo. Até que elas diziam: ah, não consigo entender, tchau, e saíam. Muitas vezes eu estava sufocada, eu estava babando porque a falência respiratória gera uma secreção muito grande na traqueia. Às vezes eu queria simplesmente que abaixasse um pouco aquilo ou levantasse, mas eu não podia falar. E depois de 2, 3 semanas que eu já estava acordada, eu comecei a pensar: ninguém vai me dar nada para comer? Eu vou morrer. Pelas minhas contas, eu já estou aqui há pelo menos 2 semanas que eu abri os olhos. Eu não bebi nada, não comi nada. Ninguém vai escovar meus dentes. Hoje eu sei que ainda que hajam dias sem respostas, ainda que hajam noites intermináveis como aquelas que eu passei olhando para aquele relógio, o regente de todas as coisas compõe uma nova canção no silêncio. No silêncio dos dias sem resposta. Certo dia eu estava aguardando o momento do banho, que era um momento que eu esperava com tanta ansiedade, porque vinham muitas enfermeiras. Inclusive essa semana eu fui ao hospital para dar continuidade ao trabalho do documentário do livro, que agora vai se tornar um filme, um lançamento em setembro. E logo que cheguei, as enfermeiras já me receberam eufóricas. Toda vez que eu volto lá eu estou melhor, graças a Deus. E tinha muito tempo que elas não me viam. A última vez elas me viram careca. Começando a andar, eu era toda torta, parecia uma senhora de 90 anos. Toda ainda deformada, né? O Espírito Santo tem me reabilitado dia após dia. E elas vieram me receber: Bianca, meu Deus, como você está diferente. Aí uma delas disse: olha, você é responsável por todas as minhas varizes. Eu falei: por quê? Por quê? Porque você pesava mais de 150 quilos. Você não cabia no leito. Precisavam de 5 enfermeiras para te dar banho. E o seu banho durava 3 horas. Você tinha 5 drenos no abdômen. Seu abdômen estava aberto. Saíam secreções daqueles drenos no meio do banho. Você estava ligado em diversos aparelhos. Então nós tínhamos que coordenar o seu banho. Dreno 1, dreno 2, dreno 3, dreno 4. Olha o respirador, olha a hemodiálise.
3 horas de banho. E eu não me mexia. Eu não tinha ideia que elas estavam sofrendo tanto porque eu gostava tanto. Tinha alguém ali falando perto de mim. Tinha alguém encostando em mim. Às vezes no meio do banho eu já tinha um pouco desistido de esperar com tanto otimismo, porque aqueles fios começavam a enrolar na minha cara. E elas me viravam para um lado, viravam para o outro. E eu ficava pensando, será que elas não estão vendo que esse tubo está no meio da minha cara? O respirador às vezes soltava. Eu não tinha como avisar. E eu ficava lá, até alguém reparar. Queridos, você ri agora, eu também. Aleluia. Elas me molhavam inteira, eu ficava encharcada. Era um balde, eu não sei o que acontecia com aquelas mulheres. Elas tinham que trocar todos os lençóis comigo deitada em cima depois. E eu não tinha movimento nenhum. Eram 150 quilos de peso morto. Para a glória do nome de Jesus, eu não tive nenhuma escara. O que é extraordinário. Mas era muito difícil. E num dia em especial de banho, elas estavam ali me lavando e falando entre si. Poxa, o que aconteceu com ela? Será? Elas falavam como se eu não estivesse lá. Eu ouvi dizer que foi na hora do parto. E elas iam falando, eu ia tentando entender o que tinha acontecido comigo. E de repente uma delas, lavando os meus cabelos, começou a cantar uma canção. E era como se o Espírito Santo estivesse soprando nos meus ouvidos, dizendo: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Bianca, recebe a unção. Naquele dia eu me lembrei que eu tenho um Deus. E eu percebi que a maioria das enfermeiras eram cantoras. Todas elas faziam parte do ministério de louvor da igreja delas. Eu estava cercada de cristãos. E o tempo todo elas estavam ministrando a minha vida. Às vezes naquelas madrugadas eu estava lá, largada. Chegava um enfermeiro, me via e falava: Deus de misericórdia. E eu percebia que ele era um irmão. E ele começava a me limpar, começava a organizar aquilo lá. Queridos, vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês jamais vão imaginar o que de fato é o que eu estou descrevendo aqui. Qualquer noção que você possa ter é muito distante do que é uma madrugada num CTI. E enquanto ele me limpava, ele falava: Deus, tem misericórdia dessa mulher. E ele puxava os meus braços, ele abria, ele mexia, eu não fazia nada. Tem misericórdia dessa mulher, essa mulher está fervendo de febre. E eu estava sempre com muita febre por causa da sepse. Nada tinha melhorado no meu quadro, só que eu estava acordada. E todos os dias se aproximava um rapaz com uma roupa azul do meu leito e dizia assim: posso orar pela senhora? Eu não me mexia, não respondia, não podia responder. Eu não tinha como dizer sim, não. Ele entendia que sim. Levantava as mãos e começava a levantar um clamor ao Senhor pela minha vida. Muitas vezes era tão intensa a oração dele que ele chorava. Terminava e dizia: até logo. Saía. No dia seguinte, no mesmo horário, ele voltava: posso orar pela senhora? Todos os dias. Eu achava que ele trabalhava na limpeza do hospital, alguma coisa, porque ele tinha um uniforme azul escuro. Muito tempo depois eu voltei no hospital para saber quem era esse rapaz. E chegando lá ele me viu e disse: não conheço você. Eu conheço uma mulher morta, apodrecida, que estava no CTI 2. Eu nunca te vi de pé, não conheço sua voz, não sei quem é você. Mas eu sou um homem de Deus e Deus me deu uma ordem: você vai orar por aquela mulher todos os dias, até que ela se levante. Eu já sabia que você estava fazendo isso. Nessa mesma semana se aproximou um médico. E ele tinha um olhar diferente, o rosto dele era iluminado. Ele chegou bem perto do meu ouvido e disse assim: Bianca, eu sou o Dr. Rômulo, vim fazer os seus curativos. Eu sou o seu cirurgião. Aquele cirurgião, chamado por acaso, na madrugada em que eu entrei em choque, escolhido pelo hospital. E ele disse assim: fica tranquila, eu conheço a sua história, conheço a sua família. Eu queria que você soubesse que eu sou pastor. E a minha igreja está orando por você. Existe uma guerra pela sua vida. Existe uma guerra pela sua vida. Você está orando?
Talvez ele nem saiba que eu me lembro disso. Mas naquele momento eu não tinha como responder e eu comecei a me chacoalhar inteira, querendo dizer, não, eu não estou orando. A quantidade de sedativo que você dá para um paciente nesse estado é cavalar. É difícil construir uma frase, uma oração, eu não tinha ideia do contexto. Eu não sabia que meus órgãos tinham falido. Eu só sabia que tinha um monte de tubo saindo de mim. Mas a partir daquele momento, eu soube que Deus tem um cuidado tão detalhista com seus filhos, que até mesmo nos momentos em que eu estava correndo maior risco na mesa de uma cirurgia, tinha um homem com as mãos ungidas operando o templo do Espírito Santo. Ele orava antes de me operar, ele orava quando ele terminava de operar, ele levantava a igreja para aclamar, ele cria no milagre. E desde aquele momento eu sabia que eu tinha que orar, e no meu pensamento eu dizia, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Era a minha única oração. E hoje eu sei que se você convidar o Espírito Santo para estar com você, ainda que você passe por uma fornalha, ele passa junto com você. Só ele transforma traumas em fontes de unção. Só ele. Chegou o Natal, o Ano Novo, e eu ainda estava lá. E no Ano Novo disseram para minha família, não há mais o que fazer. Ela pode morrer a qualquer momento. E minha família decidiu me transferir de hospital. No momento da transferência, me colocaram numa ambulância toda amarrada, com o respirador quebrado. Por 20 quilômetros, eu fui praticamente sem respirar, dizendo, Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. E esse médico questionou a Deus dizendo, por que o Senhor tirou ela desse hospital? Se eu acreditei desde o início que ela seria curada. Eu queria ver esse milagre. E Deus disse, sabe por que eu estou tirando ela daqui? Porque quem vai curá-la sou eu. A glória não vai ser de um hospital e nem de outro, de um médico e nem de outro. A glória é toda minha. Chegando nesse novo hospital, um médico completamente cético assumiu casa por insistência da esposa e disse, vamos suspender todos os medicamentos. Vamos começar um novo tratamento. No momento em que ele parou com todos os medicamentos, o meu organismo reagiu. Inexplicavelmente, após mais de 3 meses de falência múltipla de órgãos, as bactérias começaram a ser debeladas. E eles disseram, seu pulmão está voltando a funcionar. Nós vamos tirar o respirador. Você gostaria de ouvir a sua voz de novo? Coloca o dedo nesse buraco, nós vamos tirar a cânula e faz algum som. E eu coloquei o dedo, era um buraco muito grande. E eu fiz assim... Se não fosse pelo poder de Deus, a minha voz seria assim até hoje. Eu estava há mais de 4 meses sem ingerir nenhum tipo de alimento, sem beber água. A minha laringe encurtou, eu tive aderência de pele, atrofia de pregas vocais, sem falar há mais de 4 meses. E naquele mesmo dia eles disseram, você gostaria de se ver no espelho? Eu gostaria de mostrar... Ah, já tá aqui, né? Calma aí. Já tô acabando. Vocês vão ler o livro, porque eu não vou conseguir contar tudo. E nem posso convidar vocês para ficar no próximo culto, senão não vai dar certo. Aleluia. No momento em que trouxeram aquele espelho, queridos, eu não sei como Lázaro saiu daquela gruta. Eu não sei. Mas eu estava muito mal. Ninguém havia me contado que meus cabelos tinham caído, que a minha pele era negra, minha pele ficou marrom, muito escura, e os médicos disseram, ela nunca mais vai ficar branca. Se ela sair daqui. Eu estava com o rosto todo afundado por causa da desnutrição. Cheia de tubos, sonda nasogástrica. Queridos, eu disse, Senhor, como vai ser agora? Numa madrugada naquele hospital, eu falei, Deus, eu não sou mais cantora, eu não sou mais escritora, eu não toco nenhum instrumento. Eles diziam que a minha mão não ia abrir mais, nem fechar. Eu não ando. As minhas pernas tinham deformado. Diziam que eu ia ter que ir para o Sara Kubitschek. Depois de talvez anos eu voltasse a andar com dificuldades na marcha, talvez com um defeito na perna. Senhor, e agora? Disseram que eu tive um filho, mas tudo que aconteceu comigo destruiu meu instinto materno. Eu não sou mãe. E agora, como vai ser? Eu não consigo nem falar direito. Minha voz era assim, quem me ouvia? Eu fiquei sussurrando por quase 1 ano. E naquela madrugada o Espírito Santo me encheu. Eu comecei a profetizar, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ter visões, eu comecei a ver continentes, oceanos, países, igrejas. E ele disse, eu te restaurarei por completo. Eu te restaurarei por completo, te levarei em toda a terra para que você conte o que eu fiz por você. Naquela mesma semana, esse médico cético disse, você vai receber alta.
Vamos colocar um catéter permanente em você. Você vai fazer hemodiálise em casa. Porque eu tenho que te dizer, um rim com falência absoluta, mais de 4 meses, não existe. Não volta a funcionar. Seu rim há 4 meses, não, sem urina, 0, falência total. Não volta, só fazer um transplante. Mas o Espírito Santo já tinha dito que ele restauraria por completo. A minha família não aceitou esse diagnóstico. Em poucos dias vieram trocar as minhas fraldas, estavam encharcadas de urina. Em medida recalcada, sacudida e transbordante. Dia 18 de fevereiro, eu recebi alta de cadeira de rodas, fragilizada. Ainda em restrição de toque, ninguém podia chegar perto de mim, tinha que vestir uma roupa para tocar em mim. Mas eu estava saindo daquele lugar, era inacreditável sair daquele lugar. Eu não me lembrava nem da cor do céu. Eu não tinha assunto, meu olhar era perdido. Eu tinha medo de engasgar, de engolir. Eu não sabia mais engolir, eu não sabia mais falar. Eu não sabia coordenar a respiração com a fala, eu não sabia mais nada. E quando eu entrei no carro, estava tocando uma canção, eu fiz uma oração pelas pessoas que permaneciam no hospital. E eu estava tão nervosa porque eu pensei, meu Deus, se eu passar mal, não tem nenhuma enfermeira, não tem uma campainha, não tem ninguém. Minha capacidade respiratória ainda era muito curta, então doía tudo para respirar. E o carro começou a se movimentar e a música dizia assim: mestre, eu preciso de um milagre. Parecia que estava contando a minha história. Restaura meu estado. Olha a letra. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho cancelado. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 meses, ela reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Chegando em casa, antes mesmo que a porta se abrisse, eu ouvi um choro. Aquele choro que eu queria ter ouvido há tanto tempo atrás. E entrando com muita dificuldade, eu encontrei um bebê grande no meio da sala, olhando pra mim. E quando ele me viu, ele sorriu. Eu não sabia o que pensar, o que dizer, o que sentir. E o Espírito Santo me disse, viu? Muito mais do que aquilo que você perdeu é o que eu tenho preparado pra você. Eu sei que você perdeu o chão, mas agora abre as tuas asas. Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. E quando Deus permitiu que eu fosse reduzida a nada, Ele finalmente se tornou tudo em mim. Eu entendi que todas as vezes que eu glorifico a Deus nas minhas fraquezas, o poder de Cristo habita em mim.